Por quê? Porque grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Então vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 29. Está escrito assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a... Nossa, muito baixinho. Para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Eu vou ler mais uma vez. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Palavra contrária, palavra de destruição, palavra de desordem, palavra de imoralidade, palavra torpe. Não saia da sua boca, mas só a que for boa para promover a edificação. A edificação, nós estamos falando do quê? De uma construção. Você que leu o post que o pastor postou lá no grupo, você já vai começar a entender o que essa palavra quer nos ensinar. Conforme a necessidade, para que beneficie aos que estão longe. Amém? Misericórdia, irmão. Para que beneficie aos que ouvem. Irmãos, e o mais interessante é que na mesma semana que o pastor Everson me passou a escala, e ele trouxe este tema, nesta mesma semana eu tinha visto um post no Instagram que me chamou muito a atenção. E o que estava escrito nesse post? Estava escrito assim, ó: a voz é o único órgão que não é encontrado no corpo humano. E eu parei por um instante, fiquei olhando aquilo e falei, pera lá, vamos entender esse negócio. Porque de fato não existe um órgão da voz. E aí eu pensei, mas tem as cordas vocais. Só que o Espírito Santo começou a falar comigo, começou a ministrar no meu coração, e o Senhor me levou a um outro entendimento. As cordas vocais, por si só, elas não têm expressão alguma. Por si só, elas não produzem som algum. As cordas vocais, elas são um meio pela qual nós expressamos aquilo que está dentro de nós, aquilo que está nos nossos pensamentos, aquilo que está dentro de você vai ser expressado através dessa voz. Então, o Senhor, Ele te deu um instrumento para que você possa usar para levar uma expressão ao ambiente onde você está. E levar uma expressão daquilo que está dentro de você, naquele ambiente onde você se encontra. E que ambiente é este que nós vamos falar? É o ambiente da sua casa. É o ambiente do seu lar. É o ambiente das pessoas que moram com você. E as palavras que você produz lá dentro, as coisas que você expressa lá dentro, dizem muito sobre aquilo que está dentro de você. E por um instante eu parei para pensar e analisar a respeito das cordas. Já que as cordas, elas não têm expressão em si mesmas, elas não produzem som por si só, mas elas obedecem à vontade daquele que é o seu portador, ou seja, elas vão obedecer àquele que está no controle, no comando. Me veio a imagem de um violão. Hoje não tem nenhum violão aqui, né? Só o baixo. Pensa um violão. Pega esse violão e coloca na mão de uma pessoa que nunca tocou nada, nunca fez aula, nunca fez curso de nada, não sabe tocar violão. Vai sair algum som bonitinho? Vai sair uma música ali certinha, nas notas, tudo certinho? Sim ou não? Não vai. Porque essa pessoa não sabe como tocar violão. Ela vai estragar o violão, ela vai desafinar aquele violão, ela vai arrebentar nas cordas do violão, porque ela não sabe como usar. Agora pega esse violão e entrega na mão de uma pessoa que sabe como tocar. A pessoa fez aula, ela aprendeu, ela sabe afinar o violão, ela conhece o instrumento. Coloca esse instrumento na mão dessa pessoa. O que é que essa pessoa vai produzir? Uma música boa, uma música agradável, uma música que faz bem para os ouvidos. Sim ou não? Sim.
Agora Deus, Ele colocou um violão aí dentro. Eu estou usando como símbolo para quê? Para você gravar e entender bem o que o Senhor te deu e como você está usando. Então, o Senhor, Ele te deu algo, um violão, para você tocar. Só que você não está nem aí para aquilo que vai sair de som desse violão. Você simplesmente o usa da forma como você bem entende. E do que é que eu estou falando aqui? É que você fala tudo aquilo que vem na tua cabeça. É que você está usando a sua boca muitas vezes de maneira errada. Muitas vezes está falando coisas que não era para falar, falando no momento errado, falando coisas erradas. Então, que a partir dessa noite você seja o violão mais belo que o Senhor colocou nessa terra. E que dentro da sua casa você consiga produzir sons que são agradáveis aos ouvidos. Sons que as pessoas gostam de ouvir. Sons que as pessoas têm o desejo de parar para te escutar. Não aquele som onde as pessoas fogem, correm. Tem pessoas que quando ela está chegando, todo mundo fala assim, está vindo aquela pessoa, fala demais, tomara que ela não me veja aqui. Ela não para de falar, eu não aguento, meu ouvido chega uma hora que... Por quê? Porque a pessoa não está sabendo usar. Ela não está sabendo construir, ela não está sabendo edificar. Ela só quer falar e solta tudo que vem à mente. Não tem filtro nenhum. Está usando errado o presente que Deus deu. Então, o que a palavra nos ensina? A palavra é o cursinho, a palavra é o manual para nós aprendermos como usar da melhor maneira aquilo que o Senhor nos deu. E sobre esse assunto, a gente tem vários versículos onde que, se você souber aquilo que sai da sua boca, o poder que tem e o que pode produzir, hoje mesmo você olharia para esse manual e fala assim, é assim que toca, é assim que faz, é assim que fala, é assim que traz à existência aquilo que não existe, é assim que eu devo falar, é assim que eu devo profetizar, são essas palavras que vão edificar, então é desta maneira que eu vou usar. Porque todos nós vamos ter que dar conta a Deus. Está escrito, não saia da sua boca palavra frívola, palavra inútil, mas aquelas que vão produzir coisas boas, que vão edificar. Amém? Quem está comigo? Glória a Deus. Então vamos lá. A voz. A voz ela é uma forma de expressão humana e ela produz o som, ela produz aquilo que está dentro daquela pessoa. Ou seja, pelas suas palavras, por aquilo que você fala, pelo tipo de assunto que você tem, é possível tirar conclusões a seu respeito. É possível, por quê? Porque aquilo que você fala denuncia o que tem aí dentro, denuncia quem você é. Agora, quando a gente fala de construção, quando a gente fala de edificação, quando a gente fala de uma linguagem onde a gente pensa em trazer para dentro da nossa casa sobre o que é que nós estamos falando, que vai trazer algo de útil, algo de edificante, algo que vai trazer uma edificação a todos. Eu gostaria de ler com você o que está escrito lá em Provérbios. Eu gostaria de que você abrisse o livro de Provérbios, no capítulo 18. Provérbios 18, no 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. A palavra é muito clara, porque você, dentro da sua casa, você pode trazer vida para aqueles que estão com você. Mas, da mesma forma, você pode trazer morte para a pessoa que vive com você. Porque quando a gente lê Efésios, está escrito assim, aqueles que a ouvem. As pessoas que te ouvem, elas estão sendo edificadas. Elas estão recebendo uma construção.
Elas estão recebendo um alicerce, uma estrutura. Ou será que essas pessoas elas estão sendo destruídas aos poucos por causa daquilo que você está falando? A pessoa que está com você, a pessoa que está ao seu lado, vou falar com os casados. Essa pessoa que está ao seu lado, ela está sendo edificada pelas suas palavras? Ou aos poucos ela está sendo destruída? Aos poucos ela está se afastando? Será que essa pessoa, ela está recebendo vida das suas palavras? Ou será que aos poucos ela está morrendo? Por dentro, você está matando aquela pessoa com as suas palavras, afastando ela de você. Porque é aquilo que você fala que vai produzir no coração da outra pessoa vida ou morte. Vai edificar ou vai destruir. Como eu disse, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe que a gente leu. Não saia da sua boca nenhuma palavra que venha destruir. Não saia da sua boca nenhuma palavra que venha trazer ruína, que venha trazer derrota na vida de alguém. Mas que seja uma palavra boa, que edifica. Uma palavra boa, que constrói. Então, dentro do nosso lar, nós precisamos saber o que falar, como falar, a hora de falar. Porque tem hora que não é para falar, tem hora que é para ficar quieto. Tanto o marido quanto a esposa. Por quê? Porque às vezes no calor, você quer revidar, você quer responder. E o ego diz que você tem que ter razão, que você não pode perder uma discussão. Então vamos ver quem fala mais alto. Vamos ver quem tem uma desculpa melhor. Vamos ver quem consegue argumentar usando a palavra de Deus. Porque tem casal que é assim. Briga usando a palavra de Deus ainda. Quer discutir, aí joga na cara do outro. Você não vai na igreja? Você não é crente? Aí quer usar Deus, quer pôr Deus no meio da briga, no meio da discussão. Porque a pessoa ela quer ter razão de todo jeito. Começa a procurar na palavra alguma coisa. E faz aquele esse versículo. Não reine, portanto, o pecado no vosso... Viu como Deus falou? Eu sabia, o pecado está reinando aí. Não é assim que funciona, irmãos. E eu não estou inventando isso daqui. Não estou inventando isso daqui. Irmãos, eu vou repetir o que já foi falado. O pastor Emerson falou domingo passado. Procure ajuda. Procure os pastores. Não fique se batendo sozinho aí, não fique sofrendo, não fique aí, está a ponto de separar. Por quê? Não buscou ajuda. Ou buscou ajuda em lugar errado, com pessoas erradas. Não é assim que você vai resolver o teu problema. Não é assim que funciona. Sabe, um dos problemas que eu percebo, se os pastores me dão licença, eu gostaria de dar um puxãozinho de orelha em algumas pessoas. Tem pessoas que não querem ser pastoreadas. Elas não querem pastoreio. Quer estar na igreja, quer receber a bênção, quer estar ali, não tem problema nenhum. Mas o teu amigo, a tua amiga, não é teu pastor. Não vai resolver o seu problema, vai piorar. Por quê? Porque se você está debaixo de uma liderança, se você está debaixo de um pastoreio, você tem que buscar essa pessoa. Por quê? Porque é desta forma que Deus vai agir na sua vida. Quem tem problema, não fala para o pai, para a mãe. Não, vem buscar nos pastores aqui, direção no Espírito. Vem buscar o aconselhamento direcionado para a sua vida. Por quê? Porque senão você vai se afundar cada vez mais. Os pastores não foram levantados por acaso ou à toa. Deus sabe o que faz. E teve gente que separou porque não buscou no momento certo. Não foi atrás de quem podia fazer, de quem podia ajudar. Então, quando eu falo que tem pessoas que não querem ser pastoreadas, elas não querem ouvir o conselho de um pastor, elas não querem ouvir uma instrução onde vai dizer assim, você vai orar tantos dias, você vai jejuar, você vai ler esse versículo, você vai fazer tal coisa, e nós vamos estar orando junto, você não falte culto.
Muita gente não quer ouvir isso. Não querem seguir a orientação de um pastor. Muitas vezes acontece. Porque é difícil. E eu posso falar porque eu já tive experiência nisso. Você passa uma instrução para uma pessoa, ela não faz. E aí você encontra ela e fala, e daí fez? Não faz, aí quer que a vida mude. Então, por quê? Porque não quer ser pastoreado. Então mude esse pensamento hoje. Mude esse pensamento hoje. Você que é mulher, tem 3 pastoras aqui. Você que é homem, tem 3 pastores aqui. O teu amigo não vai resolver o teu problema, ele vai aconselhar você errado, ele vai falar assim, separa mesmo. É melhor. Não faz. Vamos encher a cara, vamos fazer outra coisa. Perde tempo com isso não. Não faz a vontade de Deus. Gostaria de ler mais um versículo com vocês. Está lá no livro de Gênesis. Você que pode, abre a sua Bíblia, livro de Gênesis. No capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 6. Está escrito assim, Disse o Senhor, o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é, o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vou ler mais uma vez. Disse o Senhor, o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é, o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Sabe o que a palavra está dizendo? Tudo o que aquele povo resolvesse fazer, não haveria restrição para eles. Porque todo aquele povo estava falando uma só linguagem, ou eles estavam falando uma só língua. Depende da versão, vai falar linguagem, outras vão falar uma só língua. Agora, o que é que essa passagem ela nos ensina? Que Deus, Ele viu aquilo e resolveu descer na terra para trazer confusão nas línguas. Porque sim, o povo tinha que se espalhar pela terra. Mas eles resolveram fazer o quê? Vamos morar todo mundo junto? Vamos ficar tudo pertinho, unido, um juntinho do outro? E vamos fazer uma casa bem grande para a gente? Essa casa vai alcançar o céu e a gente fica por aqui mesmo. E se Deus não desse, ia funcionar. Ia dar certo, porque a palavra está dizendo que ia dar certo. E o que eu entendo? A partir do momento que você, esposa, você, marido, falam a mesma língua, não há nada que vocês não possam fazer. Foi pregado aqui há poucos dias. Se vocês concordarem na terra, está concordado no céu. Está tudo certo. Por quê? Uma chave, um segredinho. Já ouviu falar na Trindade? Por que funciona? Deus ele está nos ensinando. Se você e a pessoa que está com você falarem a mesma linguagem, a mesma língua, não haverá nada que vocês não possam fazer. Isso aqui é um mistério na palavra de Deus. Por quê? Porque quando 2 concordam em uma coisa, é sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você é casado, mas não está falando a mesma linguagem, eu não preciso nem ir na sua casa para saber que está tendo briga lá. Para saber que está tendo discussão, que está tendo disputa, que está tendo competição. E aí, sobre o que é que eu devo falar então? Vamos lá. Para vocês falarem a mesma linguagem. Primeira coisa, não tem uma ordem exata, eu anotei primeiro aqui. Filhos. Quando se trata de filhos, tem que sentar, conversar
e tomarem decisão juntos. Por quê? Porque se a mãe resolve fazer uma coisa, não consulta o pai, aí depois o pai vê e fica sabendo. Talvez ele não fale nada, mas vai guardar aquilo ali. Vai falar assim, beleza. Agora, se o pai faz uma coisa, não consultou a mãe vai pôr, mas por que você fez isso? Porque a mulher não espera, a mulher já fala na hora. Sim ou não? Aí, já há uma discussão ali. Já há uma briguinha ali. Então, tudo que é relacionado a filhos tem que estar conversado, tem que estar certinho. Quando vai falar sobre dinheiro, amor, o que você fez com o dinheiro? Fiz tal coisa, tá assim, tá assado, tá lá, tá aqui. Tá, beleza, estou de acordo com isso. O que você fez com o dinheiro? Eu fiz tal coisa, fiz não sei o que lá. Mas como? Por quê? Olha aqui o que você tem que fazer aqui, olha aquilo ali que está faltando. Negócio que precisa comprar. Por quê? Não estão falando a mesma língua. Não está tendo diálogo, não está tendo conversa. Ou seja, não estão construindo nada. Não está tendo edificação. Muito pelo contrário. Está tendo destruição. Não estão falando a mesma língua, não estão de acordo, a bênção não vem. Não chega. Conversem sobre filhos, conversem sobre o dinheiro, para onde está indo o dinheiro, de onde está vindo o dinheiro, o que é que vai ser feito com esse dinheiro. Por quê? Porque aí Deus começa a ordenar bênção naquele lar, começa a haver prosperidade naquele lar. Deus abençoa. Amém? Continuando, sobre trabalho. Muitas vezes, eu não sei se todos os homens são assim, mas eu tenho esse problema, eu guardo tudo para mim. Problema de trabalho eu não levo para casa. Dificilmente eu chego para minha esposa e falo assim, nossa, lá no escritório aconteceu tal coisa, aconteceu isso, isso. Não. Porque quando eu saio do portão para fora, na empresa, eu procuro não levar nada no meu coração. Nada. Eu procuro não carregar nas costas aquele problema. Ficou para resolver amanhã, não interessa. Amanhã, quando eu chegar, eu começo a pensar nesse problema. Então, raramente eu vou falar de trabalho dentro de casa. Mas, se houver necessidade, você precisa falar e você precisa ouvir. A mulher tem uma necessidade maior de falar, sim ou não? Mas o homem, ele precisa ouvir também. Então, para que haja uma mesma linguagem, eu tenho que parar para ouvir a minha esposa. Porque ela tem problemas lá no trabalho dela, que ela precisa falar com alguém. E ela vai falar com quem? Hein, marido? Ela vai falar com quem? Com a amiga? Com a mãe? Ela casou com quem? É com você. É com você. Então pare para ouvir. Mulher, se teu marido começou a falar, pare para ouvir. Não vai ajudar em nada, não tenho opinião nenhuma sobre isso, mas eu ouvi. Amanhã você vai lá, vai estar a mesma fulano, o mesmo problema, mas quando chegar em casa vai ter alguém para te ouvir. Se você falar assim, vira as costas para fulana, não conversa mais com ela porque ela é uma invejosa, não vai resolver. Às vezes não é isso que ela precisa, ela só quer desabafar. E você vai ouvir. Amém? Amizades. Primeira coisa, antes de levar um amigo, uma amiga para dentro de casa, avisa o esposo, avisa a esposa. Quem é essas amizades? Com quem você está se relacionando? É importante que você fale sobre isso também. Por quê? Porque senão pode virar problema e discussão e um monte de coisa que não vai ser legal, por causa que não foi conversado antes. Se conversou antes, resolve antes, não tem problema depois. Por quê? Conheço casal onde a mulher tem uma amiga, esse marido não gosta daquela amiga. E aí faz o quê? Quando a amiga chega, vai visitar amigo, o marido se tranca no quarto.
E vice-versa também. Porque tem amigo que a mulher não gosta. E aí você fala, vou sair com fulano, mas eu não gosto do fulano, eu não gosto que você saia com ele. E aí, você casou com quem? Com a sua esposa ou com o seu amigo? É por isso que tem que conversar, tem que falar a mesma linguagem, porque senão vai ter briga, vai ter discussão. E é muito engraçado chegar aqui para um homem e falar assim: você preferiu sair com seu amigo do que ficar com a sua esposa? Você preferiu seu amigo do que sua esposa? Casou com quem? É uma só carne com quem? Eu sei que talvez esse padrão que eu estou dizendo aqui para muitos seja um pouco chocante. Por quê? Porque tem cara que tem muitos amigos, muitos. É um amigo de lá, é um amigo daqui, é um amigo não sei de onde, é uma amizade de tantos e tantos anos. A partir do momento que você casou, a sua identidade mudou. Você é um homem casado e uma só carne com a sua esposa. Tem amizades que não cabem mais para você. Para a mulher é a mesma coisa, aquela tua amiga solteira que gosta de balada não serve mais para você. A tua identidade mudou. Você tem que observar essas coisas. E se houver um diálogo antes, você não vai ter problema depois. Se você falar a mesma língua, não vai ter problema depois. Wilson, eu sou solteiro, eu sou solteira. Você pode casar amanhã, Deus pode ter alguém preparado, mas se você não estiver preparado, não vai chegar. Tem bênção que só Deus só libera quando você está pronto para receber. Considere isso um preparo. Amém? O que mais que eu devo falar? Sobre parente. Amém? Por que eu devo conversar sobre os meus parentes? Para você não ter problema depois. Se vocês falarem a mesma linguagem dentro de casa, não vão ter problema depois. Por quê? Porque parente é parente. Parente é uma bênção, sim ou não? Bem longe ou bem perto? Gente, todo mundo acaba tendo algum tipo de problema com algum parente. Mas a gente precisa saber lidar com situações. E é como eu disse, se eu sento, converso com a minha esposa sobre algo que está acontecendo na minha família, na família dela, ou sobre alguns parentes que não sabem se colocar no devido lugar, muitas vezes a gente vai ter que exercer um papel que talvez a gente não goste, mas vai ter que exercer um papel de colocar um ponto final, de dizer um basta. Às vezes chega, fulano, não é assim. Por quê? Porque tem parente que às vezes você precisa pôr freio. Vai com jeitinho, ora antes, vai dentro, veja dentro da palavra do Senhor, me dá uma direção. Por quê? Porque senão você vai ter problema dentro de casa por algo que talvez não precisasse. Vai ter discussão dentro de casa por algo que não foi resolvido antes. Então conversem sobre isso. Fale sobre isso, para que vocês possam estar falando a mesma língua a respeito daquele parente que é uma bênção. E aí, não vou falar de sogra nem de sogro, mas vamos falar de um tio, de uma tia. E aí você é o sobrinho, ou a sobrinha. Mas eu gosto muito daquele tio, eu gosto muito daquela tia. Mas aí a esposa não gosta. Mas por que não gosta? Dá uns motivos aqui, vamos ver. Conversa. Não custa. Agora, conversa, não briga, não discute. Não é assim, você não gosta porque você é uma chata. Não. Não é assim. Aí vira briga, vira discussão, por quê? Por causa do parente que está lá assistindo TV e nem sabe o que está acontecendo na tua casa. Aí ele fala assim, nossa, fulano virou as costas para mim, não fala mais comigo. O cara nem sabe o que está acontecendo, mas estava tendo discussão lá por causa dele. Sabedoria. Usa a inteligência que Deus te deu. O que mais que eu devo falar? Sobre saúde. Seu esposo, sua esposa, ou as pessoas que moram com você, elas sabem como está a sua saúde? Como está o seu estado de saúde? Por quê? Porque tem vezes que o marido esconde da esposa. E tem vezes que a esposa esconde do marido.
uma dor, alguma coisa que está acontecendo. Eu não quero falar para não preocupar. Eu não vou falar porque ainda não sei o que é. Eu não vou falar porque senão ele vai me forçar a ir no médico. É uma bobeirinha, daí já passa. Mas por que esconder? Por que não falar? Não era na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é para sofrer junto, se alegrar junto? Precisa falar. Por quê? Porque quando dois concordam numa só linguagem, não tem jeito, o negócio prospera. A palavra está dizendo, Deus desceu na terra para fazer ali uma confusão, porque senão aquele povo ia prosperar, porque eles estavam concordando todos num só. Tem noção do que é uma multidão de gente concordando em um só espírito? Vamos construir uma casa aqui para nós? Vamos! Começaram a fazer tijolo, começaram a fazer um monte de coisa ali, começaram a edificar. Por quê? Todos concordaram em uma só coisa. Então, por isso é necessário. Tem mais coisa? Tem muita coisa, mas não tem como trazer tudo aqui. Outra coisa, conversa sobre o seu ministério. Por quê? Porque o marido quer trabalhar na igreja, a esposa não quer. A esposa quer trabalhar na igreja, mas o marido não quer. Faz o quê? Discute? Briga? Eu vou por minha conta e risco? Eu vou porque o pastor me chamou? Não. Vocês precisam estar em concordância. O pastor não quer briga dentro do lar. Quer concordância. Tem um ditado que é falado aí fora. Se eu não estou enganado, é quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos isso. Vamos falar sobre ministério? Vamos. Recebi um convite para entrar no grupo de apoio. O que você acha? Concordo, não, vai ser legal, vai lá. Não. Grupo de apoio não, pelo amor de Deus. Aguentar o Leandro não vai dar certo. Está repreendido, Leandro é uma benção. Quero entrar no louvor. Quero trabalhar na cantina. Quero fazer aulinha para as crianças. Você está de acordo? Você quer fazer? Tem que ter concordância, tem que falar a mesma língua. Porque é somente desta forma que haverá construção, edificação. Quer ter um lar abençoado? Comecem a falar a mesma língua. Deixem a competição de lado. Eu sigo lá? Não, né? Deixa a competição de lado. Por quê? Você não está ali para competir, mas para somar. Você, como esposa, não precisa ser melhor que seu marido em nada. Você, como esposa, não precisa ser melhor. Não, vocês dois juntos é que vão somar a força para o crescimento, para a edificação, para a construção. Vocês dois juntos vão ser imparáveis, serão imbatíveis. E você, na sua casa, com quem que você mora? Você mora com a sua mãe? Você está debaixo da autoridade dela. Mora com seu pai? Você está debaixo da autoridade dele. Pai e mãe vivos que estão casados? Está debaixo da autoridade. Por quê? Porque senão vai ter briga, vai ter discussão, vai ter acusação, vai ter um monte de coisa ruim. Deus não consegue ordenar a bênção naquela casa, naquele lar. Por quê? Porque há confusão ali dentro, tem divisão ali dentro. Você é filho, pequeno, não casou, é adolescente, é jovem, o que vai acontecer? Está debaixo da autoridade. Tem que respeitar. Por quê? Porque quando a gente fala de autoridade, a gente está falando do quê? Tem alguém que manda, que decide, tem alguém aqui no comando, e alguém que está debaixo de uma obediência que, quando obedece, recebe da bênção que vem do Senhor. Por quê? Por causa da honra. É o que está na palavra, honra pai e mãe. Amém, gente? Ficou clara a mensagem, sim ou não? Eu quis trazer algo bem simples, bem fácil de entender e de gravar. Você tem cordas vocais que produzem som, mas você precisa aprender qual é a melodia certa que você vai trazer para dentro da sua casa, para aqueles que estão com você.
Você precisa pensar, eu vou edificar ou eu vou destruir essa pessoa? Porque palavras destroem por dentro ou trazem vida. E a escolha está aqui, porque as tuas cordas vocais, elas não produzem som sozinhas. É você que está no controle, é você que está no comando, é você quem decide. E você pode ser bênção, é claro que a gente está trazendo a questão do lar, da família, mas você tem que ser bênção no seu local de trabalho, você tem que ser bênção lá onde você estuda, lá onde você frequenta, aonde você estiver. Você tem que ser bênção, porque é desta forma que Deus vai trazer a existência, a realidade, uma nova realidade na sua vida, conforme aquilo que você fala, conforme aquele som que você produz. Amém? Vamos orar? Eu peço permissão para a pastora Fran para copiar o seu método de domingo. Pode ser? Amém? Eu gostaria de convidar vocês todos a vir à frente. Nós vamos orar juntos.